Aves, suínos, peixes e leite. Sabe onde estão os municípios brasileiros que mais produzem esses produtos? No Paraná. O estado, que já era referência em produção animal, abriga 4 capitais nacionais das proteínas animais. Esse é o tema da revista Boletim Informativo número 1572 e também é o tema desse episódio do nosso podcast, que também vai tratar das CADECs. As Comissões para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração prevêem negociações mais justas e equilibradas entre produtores e agroindústrias. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os participantes desse programa, começando pela Mariane Benites, que é técnica do Departamento Técnico Econômico do Sistema FAEP Senar Paraná. Bem-vinda, Mariane. Obrigada, André. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E temos aqui o Juan Schwertner, que é assessor jurídico do Sistema FAEP Senar Paraná. Bem-vindo, Juan. Obrigado, André, e agradeço a oportunidade de compartilhar conhecimentos aqui com o pessoal. Bom, talvez o nosso ouvinte não saiba, mas o Paraná tem 4 capitais nacionais. São cidades que se destacam no cenário nacional pela produção de proteínas animais. Dessa forma, Cascavel, por exemplo, é a capital das aves, pois é a cidade que mais produz aves de corte em todo o Brasil. Toledo, ali do lado, é a capital dos suínos. Nova Aurora é a capital dos peixes, em especial da tilápia. E Castro, na região dos Campos Gerais, é a capital nacional do leite. Bom, todas essas cidades se destacam muito acima da média na produção de proteínas animais, cada uma na sua especialidade. Só que além de volume, a produção dessas capitais também tem qualidade, o que mostra que o Paraná não vende apenas alimento, mas vende segurança alimentar para o Brasil e para o mundo. Mariane, esses resultados aí que mostram aí que o Paraná está cheio de capitais da produção, eles te surpreenderam de alguma maneira ou já eram esperados? Olha, André, já era bem esperado, né? Inclusive, 3 aí dessas já eram campeãs nesse ranking. E a novidade é Cascavel, né? Que ultrapassou Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo. Porém, também não é muita novidade, a gente pensando no Paraná como o maior produtor de frango de corte, né? E a região oeste, principalmente, o maior polo produtivo. Então, Cascavel aí já era de se esperar essa expansão e essa liderança que ele ganhou agora. E tem algum ponto assim que a gente poderia usar para explicar esse ponto que Cascavel ganhou? Houve algum fator, instalar algum frigorífico novo, alguma indústria? Ou é simplesmente o aumento que estava acontecendo, aí, o aumento da produção que colocou a cidade nesse ranking? Essa expansão ela já vem, né, ao longo dos anos acontecendo. Tem várias empresas instaladas ali, principalmente cooperativas, né, mas também temos integrações na região, não só Cascavel, como eu disse, como no oeste como um todo, né, e é uma região que já propicia, né, esse aumento pela logística, pela produção de alimentos, então já se tem aí todo uma conjuntura que favorece a produção ali na região. Pois é, isso que eu ia te perguntar, Mariane. A gente consegue tentar entender como uma cidade se torna um polo de produção como esse, né? E como você bem observou, 3 dessas cidades estão na região oeste, que é uma região que é assim, se fosse um país, seria um dos maiores produtores de proteína no mundo, né? E a gente consegue tentar, esse arranjo logístico, industrial, faz bastante diferença, eu imagino. Com certeza, né? A partir do momento que nós temos essas grandes empresas instaladas ali na região, nós temos também o incentivo para o aumento da produção, né? Então, como eu disse, essa logística ela facilita muito, né? Diferente de você instalar um aviário numa região que daí vai ficar inviável para ir até o frigorífico, então ali já tem tudo na mão, né? Já tem o alimento e já tem onde esse alimento vai ser processado e escoado também ali da região. E eu poderia supor, Mariane, que diante disso, outras cidades ali do oeste, a gente tem Palotina fortíssima na tilápia, né? E muitas outras cidades ali que se destacam na produção de proteína, elas podem acabar vindo figurar nesse ranking aí do IBGE, né? Com certeza, né? Eu acho que o oeste como um todo, ele pode ter, inclusive, aí uma dança de cadeiras aí nesse ranking, né? Pensando que tanto o frango como os suínos, como o peixe, eles estão bem movimentados ali, né? A região ela tem essas 3 proteínas ali bem fortes.
E no caso do leite, né, a gente tem Castro, que é o primeiro colocado nacional, e logo em seguida, em segundo lugar, já vem Carambeí, que é vizinha de Castro. Existe algum efeito regional, a exemplo do que você acabou de enumerar ali no Oeste, né? Ou algum tipo de, sei lá, tem mais pessoas atuando nesse setor, ou acaba que a produção ali naquele local acaba se intensificando? Existe um efeito, vamos dizer assim, de contágio, assim, um polo produtor acaba irradiando, vamos dizer assim, benefícios para as cidades que estão em volta? Com certeza, André. Eu acho que principalmente quando a gente fala em leite ali em Castro, Carambeí, né, tem uma questão inclusive cultural, né, de pessoas que trouxeram aí a raça holandesa, principalmente, né? Então tem a questão também do clima que favorece essa produção, e é uma região que foi se tecnificando, né? Então, apesar de ter muitos pequenos produtores, existe grandes indústrias que estão muito bem organizadas, né, para fazer a captação desse leite. E eles foram aumentando sua produção, né? Então, muitas vezes, mesmo tendo menor número de rebanho comparado a outras regiões, essas vacas elas produzem muito mais litros de leite por dia, né? Tendo regiões ali que chegam a produzir mais de 40 litros de leite dia por animal, né? Então, tem toda essa questão cultural, as agroindústrias fortes ali, grandes, cooperativas que favorecem também, né? O clima e esse contágio aí de todo mundo que faz parte dessa cultura aí. E Mariane, dá para eu colocar alguma coisa aí dessa pujança na conta do Senar também? O fato do Senar estar capacitando aí produtores em todas essas áreas, né? Proteínas, leite, frango, suíno, acaba favorecendo o Paraná alcançar esses resultados? Com certeza, né? A gente vê que essa produção ela aumenta em número, né, de cabeças, mas ela também aumenta em otimização de espaço. Então, para isso, a gente precisa de informação, precisa que esses produtores estejam cada vez mais tecnificados, e o Senar ele contribui muito com isso, né, com seu catálogo de cursos, tanto ali no campo mesmo, para dentro da porteira, como talvez na tecnificação, na produção de outros alimentos, como queijo, né, que você agrega valor ao produto. Então, com certeza, o Senar está aí para mostrar que principalmente a agricultura familiar, ela consegue aumentar muito sua produção sem necessariamente aumentar espaço. Olha que beleza. E quando a gente fala em pecuária profissional, né, que é o que a gente encontra nesses polos nacionais aqui, a gente tem que levar em conta toda uma estrutura produtiva, né, Mariane, que envolve desde a cadeia de insumos até a presença de agroindústria, que vai agregar valor na produção. Como é que o Paraná está posicionado nesses quesitos? Assim, a gente consegue continuar avançando? Falta infraestrutura para isso? Onde estão os principais gargalos, na tua opinião? André, nós temos pontos positivos, como eu citei, né? Nossa sanidade, biossegurança, a produção de alimentos, logística, mas também temos alguns gargalos a serem enfrentados, né? Como os custos produtivos, em todas as cadeias, né? Principalmente quando a gente fala de alimentação, a gente sabe que esse valor ele aumentou muito no bolso do produtor, né? Principalmente quando a gente fala em suinocultura independente, em produção de peixes, né? E também outros gargalos, como, por exemplo, disponibilidade hídrica, né? Quando a gente fala de piscicultura, que é mais um ponto aí que está dificultando essa expansão em algumas regiões onde bacias hídricas já estão saturadas, né? Conta um pouquinho pra gente, Mariane, como é que é essa questão da piscicultura? Numa bacia você tem, vamos dizer assim, um limite para você instalar tanques ou propriedades aí para explorar essa atividade? Como é que funciona? Isso, exatamente, André. Ela tem uma capacidade de vazão, né? Então, o produtor, quando ele vai instalar um empreendimento, ele precisa ter uma outorga prévia, que seria uma liberação, né? Você tem essa água disponível, você pode estar usando essa água. E então ele precisa dessa outorga, além do licenciamento ambiental. E o que acontece é que essas bacias, né, além de proporcionar a essas atividades, né, como piscicultura, elas também são necessárias para a nossa vida urbana, né, elas também são necessárias nas agroindústrias, nos abatedouros, para todas as atividades industriais. E ela precisa também manter ali um número X, vamos dizer assim, né, uma quantidade de água para o movimento natural, para a vida naquela bacia, né? Então a gente não pode utilizar de todo. E a gente tem que lembrar também que o produtor, não só o produtor, mas todos nós que utilizamos essa água, nós captamos essa água com uma qualidade e nós devolvemos um efluente que nem sempre está na qualidade que deveria, né? Então tem toda essa preocupação, né? Então é uma atividade que tem cada vez mais pensar na sustentabilidade,
né? Então, realmente, tem que ser bem calculadinho aí para a gente não pegar mais água do que pode, né? E realmente está sendo um entrave aí, mas temos outras regiões do Paraná com bacias disponíveis, né? Então, provavelmente, essa expansão, quando a gente fala de piscicultura, ela vai acontecer, mas provavelmente ela vai começar a expandir para outros polos, além do oeste. Que bacana! Bom, outro tema que foi tratado nessa edição da revista Boletim Informativo, aí, que você vai receber agora em outubro, é um evento realizado em Curitiba, no começo do mês, voltado às CADECs, que são as Comissões de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação na Integração. Essas CADECs, elas foram criadas para que o diálogo entre os produtores e as agroindústrias sejam mais equilibrados. E eu queria chamar o Juan aqui para me contar. Juan, como é que foi esse evento realizado aqui em Curitiba no começo de outubro, que tratou desse tema CADECs e, principalmente, né, para quem não conhece muito desse assunto, o que é uma CADEC? Então, André, como você falou, CADEC é uma sigla. A sigla ela significa isso, Comissão para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração. Ela é uma comissão paritária e ela é paritária no sentido que ela tem o mesmo número de representantes de produtores e representantes da indústria. E ela está instalada em cada unidade produtiva a nível de Brasil, né? Nós estamos fazendo aqui no Paraná, mas ela está instalada em cada unidade produtiva onde tem sistema de integração. Como a gente falou em cooperativas, não existe CADECs para as cooperativas em si. O que existe é para o sistema de integração, onde tem uma indústria integradora e um produtor integrado. A BRF, JBS... Isso, justamente. Jaguar Frango, PIF-PAF em outros lugares, Vibra, né? Então, essas são alguns exemplos de integradoras. Então, essa CADEC ela serve justamente para fazer a gestão. Essa comissão ela faz a gestão coletiva e a fiscalização dos contratos e da relação jurídica que existe dentro daquela unidade produtiva. Então, para cada unidade produtiva, você vai ter uma comissão instalada em que ela vai fazer o acompanhamento e o desenvolvimento das ações dentro daquela unidade produtiva para aqueles produtores e para aquela agroindústria. O nosso foco com esse encontro foi, depois de 6 anos de promulgação da lei, mais de 6 anos da promulgação da lei, foi atualizar esses membros de CADEC, que são os representantes de produtores aqui, que nós temos contato, para que a gente possa identificar quais são as necessidades e o que o sistema FAEP-Senar pode fazer para auxiliá-los ainda mais. Nós temos, desde 2016, desde a promulgação da lei, fazendo vários trabalhos junto a essas CADECs, mobilizando, sensibilizando, ajudando a montá-las. Fizemos cursos, fizemos até mesmo cartilhas, desenvolvemos materiais. E a nossa preocupação com esse encontro dessa semana foi saber onde nós estamos e para onde nós vamos. Juntamente com esses produtores, fizemos um momento técnico em que a gente traz subsídios a eles, subsídios que vão garantir uma organização mínima para ter eficácia e efetividade mesmo nas suas reuniões lá na CADEC. E eu vi que esse evento trouxe especialistas de fora do Paraná para falar para os nossos produtores, né? O que essas pessoas trouxeram de novo? O que elas acrescentaram nesse tema? O intuito de trazer especialistas de fora foi trazer as experiências de outros estados e tivemos alguns objetivos com isso. A expertise que esses especialistas têm de organização, até mesmo de experiência com alguns temas que são bem importantes ali, como foi tratado junto com eles, negociação, utilização de mecanismos para fazer negociação. E também para analisar que os problemas que a gente vê e as soluções possíveis, elas são as mesmas a nível nacional, inclusive. Então, a gente consegue chegar a essa seguinte conclusão, que, muito embora nós tenhamos um apoio, nós precisamos melhorar em algumas negociações, mas a resposta para algumas questões ela vem a nível nacional, né? Então, a gente consegue concluir que eles têm essa possibilidade de nos auxiliar, eles nos auxiliaram com temas para os produtores e aquilo que o produtor talvez ache que é somente para o Paraná, a gente conseguiu analisar que na verdade é para nível nacional também. E essa questão de ser a nível nacional é porque essas indústrias, na sua maioria, elas têm uma matriz nacional, uma gestão nacional?
Isso, na verdade o sistema de integração ele segue basicamente uma mesma lógica, assim, muito embora você consiga identificar algumas particularidades em alguns estados, inclusive dentro do Paraná, mas algumas agroindústrias elas abrangem o país inteiro, né? Então é basicamente a mesma posição, a mesma forma de tratar, mas isso não impede que a gente identifique coisas diferentes, situações diferentes a nível de Brasil, mas também a nível de estado. Nós temos algumas diferenças mesmo aqui dentro do estado para uma mesma indústria, né? E como é que foi a evolução da aplicação da Lei da Integração? Juan, você contou, né, que foi em 2016 que foi aprovada essa lei que criou a figura da CADEC, né, na relação entre integrador e integrado, e que agora, nesse evento, um dos objetivos, se eu não me enganei, é trazer uma atualização, trazer o que há de novo. Mudou muito a aplicação dessa lei de lá para cá? Então, mudou sim. A gente conseguiu identificar que alguns lugares em que não existia, por exemplo, a CADEC, os produtores conseguiram estreitar diálogos com as agroindústrias, né? Aqueles lugares onde que já havia um relacionamento bom, já havia um diálogo, eles conseguiram subir para um patamar de negociação bem elevado, inclusive, né? A grande questão nesse tempo, então, foi analisar se nesses 6 anos a lei se cumpriu com o papel que ela tinha. Nós conseguimos identificar que teve um crescimento desde questão de transparência, desde de diálogo e até mesmo, em alguns casos, a questão da remuneração, que era o grande fator para os produtores. Mas ainda a gente tem muito trabalho a ser feito, né? Então, a lei em si, ela teve o seu objetivo estabelecido, ela foi eficiente em alguns casos, mas para a gente chegar a um nível um pouco maior, a gente precisa de alguns aprimoramentos aí e até mesmo a maturidade. Existem alguns estudos que dizem que, por exemplo, uma lei para ela pegar, que é algo no Brasil, ela tem que demorar 10 anos, né? Então, a gente está num momento bem crucial para a integração. Estamos há 6 anos, estamos indo para o 7º ano, em 2023, para saber o que vai acontecer com essa legislação, né? E se ela foi suficiente, se ela será suficiente para trazer os anseios de ambas as partes, tanto o produtor como a agroindústria. E na tua opinião, Juan, como é que a agroindústria, de modo geral, recebeu essa lei e vem, vamos dizer assim, aplicando aí as suas diretrizes? A agroindústria recebeu muito bem a legislação em si, né? As agroindústrias, elas tinham, inclusive, a gente fala muito pelo lado do produtor, essa questão da lei da integração, mas as agroindústrias também tiveram maior segurança jurídica com a aprovação da lei. A lei ela não só trouxe CADEC, o que é o FONEAGRO. Ela também trouxe alguns conceitos que para a agroindústria foram muito bons. Saber o que é a integração. Porque há pouco tempo discutia-se a integração ela era uma relação de emprego. Então isso trazia uma insegurança jurídica para... para caracterizar vínculo empregatício. Isso, justamente. Então a lei já vem com esse sentido também para as agroindústrias. Lógico que não somente esse lado, mas também a questão de aproximar o produtor, né? Olhando para os valores, para o desenvolvimento das atividades das indústrias, ela precisa do produtor da mesma forma que o produtor precisa dela, né? Então, ao meu ver, eu acredito que sim, elas tiveram um grande proveito da aprovação da lei, não somente pela sua insegurança jurídica, mas também por proporcionar um maior diálogo e aproximação com o produtor também. E, Juan, na tua opinião, qual que seria agora o próximo passo nesse quesito, na relação integrador-integrado via CADEC? Quais são os entraves aí que devem ser superados para melhorar aí essa relação? Existem alguns entraves que eles estão relacionados especificamente a conceitos. Então, olha, indefinição de conceito, que eu chamo isso de impasse técnico. Quando a gente tem um impasse técnico, em que dentro de uma CADEC, pelo fato de ela ser paritária, ou seja, ela tem o mesmo número de membros, ela tem que chegar num consenso. E para chegar num consenso em algo que existe um impasse técnico é muito difícil. E o que a gente vê nesse sentido que alguns temas que são muito sensíveis e importantes ao produtor, por exemplo, que envolvem a sua remuneração, a sua viabilidade econômica, ainda são impasses. E isso faz com que o produtor, em alguns momentos, não se sinta tão satisfeito com a legislação depois desse tempo. O que eu vejo que tem que se aprimorar é isso.
aprimorar conceitos, o que é isso, o que é aquilo, chegar num acordo, e eu acredito que isso só com o tempo que vai chegar a essa conclusão. Saber o que é determinada situação, matriz de mão de obra, prolabore, todas essas situações que às vezes quando vão para a discussão ainda não se tem um denominador comum. E isso faz com que que falte algum tipo de destravamento aí para chegar a uma eficácia maior da lei, né? E uma coisa que eu vejo é um trabalho bem intenso aí do Sistema FAEP-Senar em capacitar esses membros das CADEX pela parte dos produtores, né, com curso de negociação, outros cursos. Você acha que esse tipo de iniciativa pode colaborar para superar isso que você trouxe agora, esses impasses técnicos? Com certeza, né? Então, a primeira questão que a gente tem que analisar é justamente isso. Quais conceitos que a gente está falando? Eu não consigo, uma CADEC, os representantes e produtores, eles não conseguem chegar numa negociação sem ter uma base mínima para poder conversar, para poder conversar e negociar. A partir do momento que eu consigo trazer isso de uma forma mais profissional, uma gestão daquilo, aí eu consigo ir para um patamar diferente. Então, sim, eu acredito que o nosso trabalho que tem sido desenvolvido até esse momento auxiliou em muito algumas CADECs. Esse encontro, inclusive, nós conseguimos tirar isso de conclusão, que existem patamares diferentes dentro do nosso estado, mas a exceção é que são CADECs que estão ainda engatinhando. As CADECs, elas estão em um nível de negociação eficiente, mas que precisa aprimorar ainda mais. Então, o nosso enfoque, inclusive, é tentar trazer essa resposta para os produtores, para essas CADECs que estão desenvolvidas, sem deixar de olhar aquelas que ainda precisam se desenvolver ainda mais, que ainda não saíram desse patamar inicial de negociação, né? E essas especialistas, né, que compareceram aqui em Curitiba no evento, elas são de outros estados, né, como você mencionou. Como é que o Paraná está posicionado nacionalmente, vamos dizer assim, em relação não só ao número de CADECs, mas à eficácia delas? Como é que a gente está em comparação a outros estados produtores? Então, com relação a números, nós temos o estado com a maior quantidade de unidade produtiva, logo nós vamos ter a maior quantidade de CADECs, né? Mas com relação à organização, assim, nós temos um destaque com relação à organização, mas esse destaque ele está vinculado, inclusive, ao nosso interesse enquanto Estado, né? No sentido de que nós somos o maior produtor, logo nós temos que dar uma resposta para os produtores. E nós, como sistema FAEP-Senar Paraná, nós atuamos nesse sentido. E levando isso em consideração, nós conseguimos construir um destaque em algumas... nesse meio, com apoio às CADECs, que outros estados já estão utilizando essa mesma sistemática. Nós vemos federações nos procurando para falar sobre isso também. Então, existe um destaque do Paraná e existe até mesmo... o pontapé inicial geralmente começa por aqui, mas por quê? Porque a gente tem interesse nisso. Nós temos que continuar sendo o maior produtor, nós vamos continuar nesse sentido, então a gente tem que dar uma resposta para os nossos produtores nesse sentido também, né? Eu vou te fazer uma pergunta de leigo agora, Juan. A gente vê CADEC na cadeia da suinocultura, da avicultura. Eu sei que a lei lá de 2016 também prevê CADEC na relação de integração do tabaco, da laranja. E será que a gente pode sonhar ou prever alguma coisa em relação à produção de peixes? Então, a lei da integração ela vai dizer que se você tiver uma integração vertical, nesse caso, você vai poder aplicar a lei da integração e o que ela estabelece, CADECs e toda a questão de FONEAGRO e contratos. Tá? Vai muito do interesse dessa estrutura negocial. Se alguma indústria ela vai querer se mobilizar, se organizar nesse sentido, ela pode, segundo a lei. Hoje, o que a gente vê é que para a parte de piscicultura está organizar na forma de cooperativa. Mas nada impede de que, se alguma indústria ela queira atuar na forma de integração, ela possa migrar para essa situação também. Nós temos alguns estudos aí possibilitando integração na erva mate, por exemplo. Então,
para trazer a maior profissionalização. Então, a integração ela está disponível aí. Existem estudos para a questão do leite também. Então, a legislação ela está aí. Ela trouxe conceitos justamente para facilitar. A cadeia produtiva que quer se organizar nesse sentido pode se organizar. E, inclusive, a piscicultura, eu acredito que em algum tempo possa, sim, ser bem possível que tenha integradoras, não somente cooperativas, para atuar no sistema de integração. Aí vai ser feita a análise como que será feito esse modelo negocial, né? Então, a lei ela prevê essa possibilidade, mas vai ter que analisar como que vai ficar essa cadeia organizada aí para saber até que ponto vai se caracterizar como integração, como que será feita uma CADEC, né? Vai ser bem interessante saber isso também. Perfeito! Bom, a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Eu quero agradecer muito a participação da Mariane, do Juan. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E quero falar para você, ouvinte, que se você tem interesse em ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode ouvir esse podcast no Spotify, no YouTube ou então no nosso aplicativo de celular, que você pode receber na palma da sua mão notícias do agronegócio paranaense, previsão do tempo, cotação de commodities e muitas informações aí relevantes para o seu dia a dia. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!